multidão há muitas opiniões. E na minha casa a gente passa por isso. Porque eu não saio e não acho coerente um pregador sair para ministrar em outra igreja e não levar a sua esposa junto, sendo ele casado. Eu não acho coerente. Quem pensa o contrário que pense. Eu não acho coerente. E sempre tem alguém dentro da nossa congregação para olhar para minha esposa e dizer: ó, Deus te quer mais aqui. Deus quer trabalhar contigo aqui. Deus quer fazer contigo aqui. Aí hoje a gente estava conversando sobre isso. Eu disse para ela: então Deus quer fazer contigo lá e eu vou sozinho nas agendas. Escuta! No meio de um monte de opiniões, a opinião que prevalece é a de Jesus. Quem não se afasta de pessoas, não escuta Jesus falar em momento nenhum. É verdade. Aleluia. Aleluia. Escuta. Eles estão atravessando. Glória a Deus. Aleluia. A tempestade se levanta. E o objetivo da tempestade é impedir o propósito. O objetivo da tempestade é frear os planos de Deus. Por quê? Porque no outro lado, enquanto o texto ainda está falando sobre tempestade, ele não vai dizer, ele não vai revelar, mas quando se inicia um próximo texto, nós vamos entender que a tempestade era apenas para impedir Jesus de chegar na terra de Gadara, porque na terra de Gadara existia alguém endemoniado, possesso, que ninguém ainda havia conseguido resolver o seu problema. É, Jesus. Aí agora, Jesus acalma a tempestade. Eles continuam rumo ao propósito. Aleluia. Em direção ao propósito. Com o mar calmo, Jesus no barco, os discípulos unidos, cada um remando em um momento. Aleluia. E vão chegar ao outro lado. Aleluia. E quando eles chegam do outro lado, o texto vai dizer que ao Jesus colocar os pés na margem da praia, o endemoniado vem correndo e se ajoelha aos pés de Jesus. E o texto vai dizer que ninguém havia ainda conseguido conter a fúria daquele homem. Tentaram prender, não deu certo. Tentaram algemar, não deu certo. Tentaram acorrentar, não deu certo. Aí quando eu estava lendo sobre isso, o Espírito de Deus falou no meu coração: existem coisas que não é para o homem fazer, é para mim, porque o impossível é só comigo. Deus me trouxe aqui essa noite para dar um recado para alguém. Não adianta tentar fazer com a tua mão. Coloca na minha mão que eu resolvo. Coloca na minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levantar tua mão para cima assim, ó. Glória a Deus. Colocar no ombro da pessoa que está do seu lado. Dá uma cutucada nela. Dá uma cutucada nele. Diga para ele: coloca na mão de Deus que ele resolve. Coloca na mão de Deus que ele resolve. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Escuta. Santo. Aleluia. Jesus agora
vai libertar aquele homem. Escute. Vai libertar aquele homem. Aleluia. Aleluia. E a partir do momento que ele é liberto, o pedido da legião que estava no homem era para que não fosse lançada em outro lugar a não ser nos porcos. Jesus concede o pedido dos demônios. Eles são lançados nos porcos. Os porcos se agitam de tal forma que eles se precipitam no mar e morrem todos afogados. Agora perceba, existe uma vertente teológica que diz que aquela cidade vivia da criação de porcos para trabalhar no que hoje nós conhecemos como CONCAP ou ambiental, para trabalhar na coleta de lixo. Porque o porco, como todo mundo sabe, ele come qualquer coisa. É assim, Deus. Tem alguém que já pegou. O porco, ele come qualquer coisa. E nada mais justo do que dar para alguém que come qualquer coisa lixo. Meu Deus. É, Deus. Por isso que aquela cidade vivia disso. Era lucro. Roma pagava para eles, eles compravam e criavam os porcos e davam fim no lixo da cidade. Agora entenda. Quando Jesus libertou o endemoniado e os porcos e os demônios foram lançados nos porcos, agora a cidade vai se espantar com tudo aquilo, porque na cabeça de quem pastoreia porcos vale mais os porcos do que a libertação que Jesus deu. É, Jesus. É, Meu papai. Deus. Estou sentindo uma graça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Na mentalidade de quem quer lucrar, mas vale alguém que aceita de tudo do que alguém que é liberto por Jesus. É, Jesus. Oh, meu Espírito de Deus. Aleluia. Escuta, eu fiz um esboço aqui na Bíblia, aqui, mas nem estou usando nada. Glória ao nome de Jesus. Nem o esboço da mensagem que Deus me deu está deixando eu usar. É doido? Aí agora, o homem está liberto. Quem viu os porcos se agitarem e se jogarem no mar, vai levar a notícia a quem criava os porcos. E a cidade vai vir até Jesus. E vai dizer, não, sai daqui. Ninguém te quer. Aleluia. Jesus, naquele momento, estava sendo rejeitado pelo milagre que ele havia operado. Meu Deus. Deus. Escuta. Jesus, rapidamente, pega seus discípulos, entra no barco e vai se preparar para voltar para outra margem. Nesse meio tempo, o endemoniado, que agora já era homem normal, Glória a Deus. vai ir até Jesus, emocionado, e vai dizer, Senhor, deixa-me contigo. Ele queria ser o 13º discípulo. Meu Deus. Aí Jesus vai usar de estratégia. Obrigado, Gilane. Vai usar de estratégia e vai deixar ele ali. E a ordem que Jesus vai dar para ele é apenas: Aleluia. vai até a tua casa e Aleluia. conta aos teus Aleluia. o que Deus fez na tua vida. Glória a
colocar o diabo na história. O diabo, olhando de fora, estava dizendo: acabei com o propósito de Jesus, porque ele queria ganhar uma cidade, ganhou apenas um, mas o diabo não sabe que para Deus basta apenas um. Glória! Levanta a tua mão para cima, porque eu vou profetizar. Se você estiver disposto, Deus vai te levantar para chacoalhar o Glória a Deus! Ei, nossa! Ei, Escuta, na ótica humana, o jogo estava perdido. Jesus foi rejeitado. O camarada foi liberto, mas ficou sozinho. Nem igreja para congregar ele tem. Meu Deus. Mas para Deus, Aleluia. basta apenas um. Aleluia. Deus, Jesus. Aleluia. Deus precisa só de um. Aleluia. Ei, o texto vai dizer que ele foi para casa, mas no caminho de casa ele começou a chacoalhar a cidade, dizendo aquilo que Jesus tinha feito para ele. Na matemática humana era apenas um homem pregando, na matemática do céu era um que ia ganhar mais um, era mais um que ia ganhar dois, era dois que ia ganhar quatro, era quatro que ia ganhar oito. Era um reboliço que Deus iria fazer naquela cidade através daquele homem. Aleluia! Oh, Espírito Santo. Escuta. O homem vai pregando sozinho. Parecia o cara que vende batata lá perto de casa, sozinho, com a caixa pendurada aqui, ó. Fonezinho daquele igual do apóstolo Baltazar. Lá passa ele vendendo 4 pacotes de verdura por R$10. Ninguém dava nada pelo homem. Com um carrinho de mão, com a grade em volta, para não deixar os pacotes de batata cair. E o camarada ia com a caixinha dentro da favela, dizendo assim, ó: 4 pacotes de verdura por R$10. Aí hoje eu estou no banheiro conversando com a minha esposa, ela sentada na escada e eu dentro do banheiro ligando a água. Aí alguém passa com uma caixa maior. Eu falei: meu Deus, mudou o negócio. Aí eu falei pra ela: quem que é? Ela falou: é o cara da verdura. Eu falei: ah, é, mas você não tá mais com o carrinho de mão, não. Agora ele tá com uma Kombi e tem até um ajudante para ajudar ele. Ei, você pode até começar sozinho, mas Deus vai atrair pessoas para te ajudar. Glória! Aleluia! Oh, Espírito Santo. Aleluia! Escuta! E a Bíblia está toda babada já. Escuta! Jesus agora vai voltar. Agora perceba. Uma pessoa que tem maturidade espiritual. Perceba. Jesus está voltando com os seus 12 discípulos dentro do barco, rejeitado, humilhado, foi expulso da cidade. E nesse trajeto até o outro lado, o texto vai dizer que quando ele chega, a multidão estava esperando ele. No meio da multidão surgiu um doido chamado Jairo, que veio até Jesus se humilhar para ele, dizendo que precisava de uma cura para a filha dele. Jesus não olhou para quem tinha rejeitado, Jesus não olhou para a cidade que tinha expulso ele, não. Jesus falou: eu vou lá e vou dar saúde para ela. No meio do caminho,
aí o fluxo de sangue foi alcançado pela cura que estava em Jesus também. E daí, pregador? E daí que nós hoje em dia estamos desistindo por causa de uma cara feia, por causa de uma piadinha, por causa de uma indireta? Ei, entenda, amadureça, porque no meio da rejeição Deus vai te usar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Vou conjecturar um pouquinho. Pedro cutucando Tiago e dizendo: esse é doido, foi rejeitado lá e quer pregar aqui. Aí João olhando para eles dizendo assim: esse é doido mesmo. Se fosse comigo, eu tinha rasgado a Bíblia e nem ia mais para a igreja, mas nem para ser membro. E Jesus, rejeitado, humilhado, expulso, continuou. Seguiu a vida, seguiu o ministério e bola para frente. Por quê? Porque Deus tem mais para fazer. Aleluia. Aleluia. Tem gente que fala um ditado e antes eu não entendia. Passei a entender agora. É a revelação do Espírito. Que quem sai da igreja, e olha que eu já saí muitas vezes, eu acho que eu sou campeão de desvio, sou eu. Tem uma frase que diz que quem sai da igreja por causa dos homens, nunca esteve lá por causa de Jesus. Agora imagina, se Jesus vai para outra cidade, curar alguém, libertar alguém, e é expulso de lá, e desiste do ministério, ele nunca veio para a terra por causa de Deus. É verdade, Pai. Aleluia. Aleluia. Escuta, o tempo vai passar. Jesus vai curar a filha de Jairo, vai curar a mulher de fluxo de sangue, vai pregar, vai receber a notícia da morte de João Batista, vai se entristecer, vai mudar de casa, vai sair de Nazaré, passar a habitar em Cafarnaum, mas não vai parar o seu ministério. E agora? Agora ele vai olhar para os seus discípulos e vai ordenar. Escuta. E vai ordenar que eles entrem no barco novamente. A primeira vez ele convidou. Na segunda ele ordenou. Aleluia. Quando nós olhamos esse parâmetro, o que nós podemos perceber é, na primeira vez, ele convidou, porque ele estava junto. Na segunda vez, ele vai mostrar para eles que ele estando junto, perto, ou estando de longe, ainda assim, eles precisam continuar. Aleluia. Porque o propósito que se iniciou lá no capítulo 4, agora vai ser concluído no final do capítulo 5. O propósito que se iniciou ficou incompleto. Por quê? Porque Jesus ganhou apenas um. E nos planos de Jesus era ganhar a cidade. Meu Deus. Agora, ele vai chamar os discípulos, vai mandar entrar no barco e vai dizer para eles: vocês vão, e tu, eu vou ficar. Como assim? Se contigo dentro do barco nós já enfrentamos uma tempestade, o que nós vamos enfrentar agora? Vai sair um monstro do mar de dentro do mar da Galileia. Enquanto eles seguem caminho, Jesus vai se dirigir ao monte para orar. Aleluia.
E enquanto Jesus está no monte orando, de longe, ele está acompanhando aquilo que está acontecendo no mar. E quando os discípulos chegam a uma certa altura, o vento vai se levantar. Agora não é mais tempestade, agora é vento. Meu Deus. O vento vai se levantar. E enquanto Jesus está orando no monte e o vento se levanta no mar, o que ele está ensinando não é aos discípulos, é a quem está lendo a história. Porque ninguém enfrenta vento nenhum se não orar primeiro. Aleluia. Escuta, ninguém entra em guerra nenhuma. Ou seja, até entra, mas ninguém vence guerra nenhuma se primeiro não estiver preparado na oração. O que Jesus está ensinando é: vai enfrentar o vento? Vou. Então ora primeiro, para depois tu passar pelo vento. Vai enfrentar a tempestade? Vou. Então ora primeiro, para depois passar pela tempestade. Vai enfrentar o inferno? Vou. Então ora primeiro, para depois vencer o inferno. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dar um sorriso bonito para ele, nem que for para mostrar gengiva. Diga para ele: ora antes de lutar. É porque a gente pensa que orar não é tão necessário. E hoje eu estava conversando com a minha esposa e disse para ela: meu Deus, eu estou numa guerra para orar. Pensa numa guerra travada. Parece que tem umas 2 toneladas nas minhas costas e eu não consigo orar. Eu me ajoelho, fico ali, embalo um pouquinho e o negócio não vai. Na hora, Deus me falou: o inferno está te impedindo de orar para tentar impedir aquilo que eu quero fazer na tua vida. O inferno está te impedindo de orar para tentar parar aquilo que eu quero fazer na tua casa. Porque o diabo sabe que aquele que se prepara na oração, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o inferno inteiro, mas não tem ninguém que pare um crente que ora. Escuta, Jesus agora vai ir até eles. Vai acalmar o vento e a tempestade. Vai entrar para dentro do barco e vai seguir viagem com eles.